Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos Olá, olá, boa tarde a todos que estão a ver-nos através da plataforma do YouTube. Agradecer a vossa inscrição, a vossa presença. Vão deixando nos comentários de onde é que nos estão a ver, quais é que são as vossas expectativas relativamente aqui a este painel, onde vamos discutir quais é que são as diferenças entre aquilo que acontece nas pequenas, nas médias e nas grandes empresas no que diz respeito à promoção da felicidade em Portugal, e connosco temos aqui oradores extraordinários, portanto, desde já agradeço também à Carla Gaspar, à Carla Ferreira e ao Marcelo ter aceito o nosso convite, e vou passar agora aqui rapidamente a palavra à minha parceira e sócia neste crime feliz, que é esta Semana Internacional da Felicidade, a Marina, que vai estar aqui também a apoiar e a ajudar todas as pessoas que falam connosco através do chat. Marina. Olá, tudo bom? Bem-vindos todos. É um prazer receber todos. Eu queria um agradecimento especial também ao Marcelo, à Carla por participarem, por virem aqui compartilhar com a gente a experiência para a gente tornar Portugal um país ainda mais feliz no trabalho. Eu queria convidar todo mundo a fazer comentário, perguntas e tudo aqui no nosso chat que eu vou acompanhando. As perguntas são todas bem-vindas para os nossos oradores aqui. Muito bem, então é isso mesmo. Eu vou começar por introduzir os nossos convidados de hoje. Acredito que muitas das pessoas que nos estão a ver já os conhecem e vieram precisamente para os ouvir. Já tiveram a curiosidade de ir ao nosso site e ver lá na nossa página dos Happy Meetups o seu perfil e um pouco daquilo que é a sua experiência profissional. Mas, seja como for, eu vou hoje, contrariamente àquilo que aconteceu ontem, vou começar pelo Marcelo, porque o Marcelo hoje é o único homem, elemento masculino no meio desta equipa feliz que está aqui e, portanto, eu acho que ele merece hoje. Ontem começamos pela Carla Fortunato, porque ela era a única mulher convidada do painel. Hoje temos o Marcelo. Marcelo, hoje calha assim, ok? Portanto, hoje não é as ladies primeiro, hoje calha a primeiro o gentleman, é o que é, pronto. Então, o Marcelo é nosso convidado de hoje. Ele vem aqui em representação do IKEA, da loja IKEA, não é assim, Marcelo? Depois pode explicar aqui um pouco melhor ao nosso público aquilo que, porque a designação ser assim, nós tendemos a dizer sempre de uma forma errada. E o Marcelo está, no fundo, aqui a representar aquilo que é a perspectiva da felicidade numa grande empresa, que não é o padrão. O tecido empresarial português é principalmente caracterizado por pequenas e médias empresas. E aquilo que nós hoje queremos aqui discutir é precisamente que diferenças é que acontecem, que desafios e que benefícios é que as empresas também promovem, sendo elas pequenas, médias ou grandes empresas. E por isso, Marcelo, antes de qualquer outra coisa, eu gostava muito de saber o que é felicidade no trabalho para ti? Ok, boa pergunta, excelente para começar. Antes de mais, eu quero agradecer o convite. É de facto para mim enorme felicidade poder participar aqui também desta nossa conversa. Tentando já responder à tua pergunta, Liliana, porque eu lembro-me perfeitamente quando comecei a minha carreira, ou um bocadinho antes de começar, para mim felicidade no trabalho seria não estar a trabalhar, ou seja, basicamente não sentir que era trabalhar, era, sei lá, era como ir ver um jogo de futebol, ou etc, ou seja, era algo que me dava realmente gosto e prazer em fazer. E eu acho que felicidade é um bocadinho isso, obviamente com várias características aqui à mistura, que depois posso concretizar, mas eu costumo dizer que felicidade no trabalho é um bocadinho chegar a domingo e estar desejoso que chegue segunda-feira. Eu acho que isso é o que melhor caracteriza aquilo que nos faz sentir felizes no trabalho, não é? E não ver o domingo como aquele dia de bem, amanhã vou trabalhar e tal. Significa que à partida, se isso já acontece, se calhar temos que pensar em algo
que nos faça sentir realizados a nível profissional e pessoal, que também acho que andam aqui de mãos dadas. Felicidade no trabalho, eu acho que é a junção de vários fatores, sejam eles de nos identificarmos com a organização, de nos sentirmos parte dela, de sentirmos que, portanto, do sentimento de pertença, de fazer parte da tomada de algumas decisões, ou pelo menos de nos fazermos ouvir e conseguirmos fazer ouvir na tomada de algumas decisões. Obviamente trabalhar com pessoas que no fundo nos desenvolvem, nos ajudam a crescer e que contribuem para um bom ambiente de trabalho, não é? Eu acho que são coisas que acabam de estar intimamente ligadas também, porque o bom ambiente de trabalho depois proporciona que nós também nos sintamos confortáveis e à vontade para partilhar ideias e partilhar sugestões e nos envolvermos e nos queremos entregar ainda mais, não é? À causa, e eu acho que acaba por ser muito isso, a felicidade acaba por ser esse conjunto de fatores que todos juntos acabam por fazer com que nos sintamos bem no sítio onde estamos e obviamente gostar daquilo que estamos a fazer, não é? Porque acho que também acaba por ser fundamental e muito importante gostarmos muito daquilo que estamos a fazer. Muito obrigada, Marcelo. E é só para concretizar há pouco a ideia que deixei aqui no ar sobre o ser a IKEA, é porque é a loja, não é? Exatamente. Se bem que o truque aqui é mesmo porque eu já estive em várias reuniões com colegas meus da Suécia, de outros países, daqui de Portugal, e já chegámos a estar em reuniões onde se diz a IKEA, a IKEA. Portanto, já tivemos uma reunião onde já percorremos as 3 formas de dizer. Portanto, está correto, todas as formas. Ok, pronto. Não fosse uma marca tão forte, isto podia ser um problema, mas assim sendo, está tudo mais ou menos... sabemos que estamos a falar do mesmo. Ok, ótimo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada. E agora vou passar aqui a palavra à Carla Gaspar, que estávamos há pouco aqui a comentar em off ainda, que já trocamos imensos e-mails, já trocamos imensas mensagens, mas nunca tínhamos estado, pelo menos live, uma com a outra. E, portanto, Carla, muito obrigada por teres aceito o convite de estares aqui. A Carla, para quem não sabe, para além de CEO da Smart Idiom, que é uma empresa de tradução que tem projetos incríveis, porque fazem sempre a questão de os apresentar de uma forma super original e, portanto, aquilo que podia ser só mais um projeto de tradução acaba por ser vivido e depois isso acaba por se refletir também no dia-a-dia de trabalho, creio eu, mas a Carla depois vai-nos dar melhor esse feedback sobre a forma como nós, na verdade, podemos transformar a perspectiva com que nós olhamos para aquilo que estamos a fazer e apresentar isso realmente de uma forma completamente diferente, muito mais aliciante, muito mais interessante, muito mais motivadora e, obviamente, isso depois acaba por proporcionar mais felicidade. Para além de tudo isto, a Carla é uma entusiasta da felicidade, nomeadamente em contexto de trabalho, tem feito uma série de formações neste sentido e está sempre à procura de saber mais, até porque a Carla tem também um projeto pessoal direcionado mais para a parte do coaching, onde ela depois também utiliza todos estes recursos e estas competências que tem vindo a desenvolver. Então, Carla, aqui como pontapé de saída, vou lançar-te exatamente a mesma questão que lancei ao Marcelo. O que é felicidade no trabalho para ti? Antes de mais, obrigada, Liliana. Até eu fiquei inspirada pela tua apresentação sobre mim própria. Eu não teria falado melhor. Eu gostava só de começar por dizer em relação então àquilo que é o meu conceito de felicidade, que eu não acredito no conceito de felicidade no trabalho. Eu acredito no conceito de felicidade. E isto quer dizer que a pessoa tem que querer ser feliz em primeiro lugar. E a partir do momento em que a pessoa quer ser feliz em primeiro lugar, ela vai tentar ser feliz, seja no trabalho, seja fora dele. Isto é a primeira premissa, por isso é que nós na Smart Idiom tentamos sempre encontrar as pessoas certas para a nossa empresa, e nem todas as pessoas são as pessoas certas para a nossa empresa. Tem que haver aqui um dinamismo, tem que haver aqui uma proatividade e tem que haver aquilo em que eu muito humildemente chamo de predisposição para a felicidade. E eu tenho isto na minha vida pessoal, e Eliana, tu tens na tua vida pessoal, e nós temos que encontrar pessoas que queiram isto para elas próprias. Porque a realidade é que, e não sei se vamos falar disso hoje, mas eu aproveito de falar já nisso, a realidade é que há sempre dias menos bons. A realidade é que, mesmo nas empresas felizes, nem tudo corre sempre como nós queremos.
há sempre coisas que fogem do plano, e é nessas alturas que nós efetivamente temos que tentar puxar pela criatividade, e é nestas alturas é que nós vemos se efetivamente as pessoas que nós temos estão connosco para aquilo que nós chamamos que é para o que der e vier, no fundo é isso. E então eu acredito muito que há esta vontade das pessoas, dos nossos Smarties, que é como nós chamamos a nossa equipa, há esta vontade de elas serem felizes. E depois nós, naquilo que é o desafio, é o meu desafio, é o desafio da minha equipa, é nós, de alguma forma, conseguirmos deixar que as pessoas sejam felizes à maneira delas. Porque a realidade é que há aqui muito este misto, esta ideia utópica de que para se andar feliz tem que se andar sorridente todos os dias e que há um bocadinho aquele conceito dos tolos da felicidade, não é? Estão sempre felizes, estão sempre contentes, independentemente do contexto. A realidade é que nós temos que ter sempre essa proatividade para procurar andar bem em vez de andar mal. Mas não é tudo. E então é um bocadinho essa ideia que eu queria deixar aqui como sendo aquilo que é o meu conceito de felicidade. É eu querer ser feliz e eu, ao mesmo tempo, esforçar-me por encontrar pessoas que queiram ser felizes na vida, que depois, naturalmente, se esforçam por ser felizes no trabalho também. Sem dúvida, que grande partilha, Carla. E nós ontem não falamos dessa perspectiva porque estivemos a explorar outros assuntos, mas é extremamente importante aquilo que acabaste de dizer. A felicidade só acontece ou é vivida na vida de cada um se as pessoas individualmente o decidirem dessa forma. Não há empresa milagre que vá dizer vais para cá trabalhar e agora vais ser uma pessoa feliz, porque nós somos uma empresa feliz e, portanto, ou tu entras neste espírito ou então não entras. As coisas não acontecem desta forma e a verdade é que ainda existe muito esta ideia. E eu sinto isso muitas vezes quando abordo novas empresas, principalmente, que há esta ideia mistificada de que a felicidade no trabalho é entrarmos e estar sempre num ambiente super agradável, nunca haver conflitos, nunca haver discórdia, todas as pessoas dão insights incríveis sobre tudo e todas as ideias são ouvidas e depois aproveitadas para colocar em prática. E a verdade é que as coisas não acontecem assim. Podia ser num mundo idílico, mas no nosso mundo real isto efetivamente não acontece. E não é por isto não acontecer que nós, então felicidade não existe, ou felicidade no trabalho não existe. Uma coisa importante que disseste e que ontem nós falamos é que nós somos sempre uma única e só pessoa. Nós não passamos a ser uma outra pessoa só porque entramos na porta da nossa empresa, não é? Nós temos sempre a mesma personalidade, temos sempre o mesmo padrão de tomada de decisão, temos sempre a mesma capacidade de analisar as situações por uma perspectiva tendencialmente mais positiva ou negativa, tal qual como nós temos na nossa vida pessoal, e é preciso precisamente aceitar isso, não é? Porque isto é o natural do ser humano, não estamos aqui a querer super-humanos ou happy super-humans, não é? Queremos só pessoas que são pessoas. E vou deixar aqui aproveitar aqui esta deixa para passar a palavra à Carla Ferreira. A Carla Ferreira é CEO da Fator H, que é uma empresa de formação, e podia ser só uma simples empresa de formação ou mais uma empresa de formação, como tantas outras que existem em Portugal, mas a verdade é que a Fator H é uma empresa de pessoas extremamente felizes por natureza, e eu tive a possibilidade já de trabalhar com a Fator H, e a verdade é que nós não precisamos, no contexto da Fator H, de criar aquelas coisas que muitas das vezes estão associadas à felicidade. Aulas de meditação todas as manhãs, team building uma vez por semana, agora vamos todos ao happy hour, porque de uma forma muito natural estas coisas vão acontecendo sem programação, sem uma intenção clara na agenda, e portanto não há aquele dia em que as pessoas olham para a agenda e dizem assim: hoje não podemos ir já para casa porque afinal temos um sunset party. Não! Mas a Carla já vai falar aqui um pouco melhor sobre esta dinâmica também de felicidade no trabalho que acontece na Fator H. E Carla, muito obrigada por teres aceito este desafio de estar aqui connosco a partilhar a realidade daquilo que vives diariamente na tua empresa com as tuas pessoas.
E para a questão inicial, vou também perguntar-te o que é para ti a felicidade no trabalho? Olá Liliana, obrigada pela apresentação, olá a todos. Olha, é um enorme gosto estar aqui a partilhar este tema. Como sabem, eu além de dirigir a Fator H, sou formadora e nunca falei deste tema, portanto é a primeira vez e eu sou uma apaixonada pelo que faço. Portanto, em primeiro lugar, a felicidade de trabalho, já vimos que não é só para mulheres, está aqui o Marcelo, não é? E depois, só para empresas nas grandes cidades, porque prova disso é que eu e a Carla estamos aqui de empresas que estamos sediadas em Leiria. Pronto, é a primeira coisa, mas falando em felicidade no trabalho, e aqui eu vejo a minha perspectiva, primeiro pessoal, e utilizando uma daquelas frases do filósofo que é o Confúcio, que é se fizeres aquilo que amas, não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Esta é uma primeira abordagem que eu tenho da minha própria felicidade e que transporto isso para uma das missões que nós temos aqui na nossa equipa, que é equipas felizes são equipas capazes e, portanto, se nós fizermos aquilo que gostarmos, se a maioria do nosso tempo for passada com emoções positivas, não é aquela sensação que fazemos as coisas, que o tempo voa, que não damos por ela, que temos um bom ambiente, automaticamente temos uma equipa capaz de ultrapassar obstáculos, desafios, e que todos nós, por experiência própria, nos últimos meses acabámos por sentir isto, não é? Portanto, a felicidade no trabalho depende de todos, não depende só de quem está a liderar, mas depende também de quem está a ser liderado, não é? Eu acredito, como sou muito feliz no trabalho, que todos os dias passo esta liderança positiva, mas o facto é que todos os dias também sou inspirada pela minha equipa, e isso é a forma que nós temos de ver a felicidade. Portanto, a felicidade não é só no trabalho, a felicidade, como a Carla também já disse, e muito bem, é uma forma de estar na vida. E quando nós vimos essa forma de estar, transportamos para todos os domínios da nossa vida. Eu só como já presumia que esta era uma questão que me iam fazer, eu ontem lancei aqui um desafio à minha equipa, que era, então digam-me lá, porque sabem que as empresas pequenas normalmente não têm muito estes barómetros de medição da felicidade no trabalho, não é? O barómetro é o dia. E, portanto, eu perguntei a todas, digam-me lá o que é felicidade no trabalho. E, portanto, das 5 pessoas que estão aqui, disseram, felicidade no trabalho é amar o que se faz numa equipa com sentido de pertença e partilha de objetivos. É acordar todos os dias com um sorriso no rosto e desfrutar cada minuto desse dia. É podermos rir naqueles desafios inesperados e surpreendentes e até os podermos transformar em anedotas, caricaturas, dando asas à criatividade da nossa equipa. É quando os colegas de trabalho passam a ser a nossa família que nos ouve todos os dias e nos faz lembrar a nossa infância onde crescemos juntos e felizes. E por último, mesmo podendo estar noutros projetos com maior visibilidade, com maior remuneração, querer continuar a estar aqui. Portanto, é assim que nós medimos aqui a nossa felicidade e eu acredito que também transportamos não só para a nossa equipa, mas para todos aqueles que se cruzam connosco, os nossos clientes, os nossos parceiros, formandos e por aí além. Que excelente partilha, Carla. Muito, muito, muito bom a partilha que acabaste de fazer, porque essa também é uma das questões que nós queremos discutir aqui hoje, é precisamente a importância da medição, de termos parâmetros de avaliação e de validação daquilo que nós vamos implementando e que nós vamos fazendo no contexto das nossas empresas para promover a felicidade. E, de facto, a realidade de pequenas, médias e grandes empresas é muito diferente, não é? E é necessário perceber que, pelo facto de ser diferente, não significa que numas pode acontecer felicidade no trabalho e noutras não existe. A experiência que eu tenho tido é um pouco a ideia de que as pessoas têm. Mas isso só acontece nas grandes empresas. Isso só acontece nas empresas que estão sediadas, lá está, nas grandes cidades. O interior, não. Pequenas empresas, microempresas, empresas familiares, empresas unifamiliares. Não, isso não existe porque as coisas são assim, não há espaço cá para Chief Happiness Officers, Happiness Manager, diretores de felicidade, quanto mais ter um departamento de felicidade exclusivamente alocado a isso. E, portanto, é muito importante a tua partilha agora, porque
a mensuração não tem que ser feita única e exclusivamente através de um instrumento que nos dá um dado quantitativo. Essa avaliação qualitativa que é possível fazer ao longo do tempo dá-nos informação preciosa sobre o impacto daquilo que nós estamos a fazer. E pegando nisto, vou lançar-te uma outra questão, Carla, que é: este é o lado bom, é aquilo que nós queremos olhar, que nós queremos recolher e que nós queremos pegar, mas a verdade é que às vezes existem momentos menos bons, às vezes existem desafios com que nós nos deparamos. E mais importante do que quando tudo corre bem, quando tudo flui, é podermos promover felicidade no trabalho, mesmo em momentos de tensão, em momentos em que temos prazo, em momentos em que precisamos de angariar mais clientes ou novos clientes, precisamos de fazer expandir o nosso negócio, precisamos de fazer um trabalho bem feito, temos uma série de métricas internas e objetivos que precisamos de atingir enquanto empresa, enquanto equipe, enquanto individualmente, não é? E, portanto, a minha questão para ti é: como é que na Fator H se lida com os desafios que vão surgindo? Não esquecem daqui esta questão da promoção da felicidade no trabalho. Ok. Olha, um primeiro desafio, e que é mais genérico, é às vezes a dificuldade que nós temos de conciliar bons talentos, mas também com um mindset positivo. Ou seja, temos muito bons consultores na nossa área que trabalham muito bem, que são muito bons tecnicamente, mas que às vezes não têm esse mindset positivo de se enquadrar naquilo que é a nossa organização, não é? Portanto, às vezes temos que perder bons profissionais tecnicamente para ganhar boas pessoas pessoalmente. E, portanto, isso é um desafio aqui na Fator H. O desafio também, que eu acho que também acaba por ser em todas as pequenas empresas, é como é que nós conseguimos muitas vezes concorrer com empresas maiores onde têm salários, acompanhar esses salários, quando nós não podemos muitas vezes pagar salários tão elevados, não é? E, portanto, aqui o desafio é a tal questão que hoje tanto se fala, que é o tal salário emocional, como é que nós compensamos, como é que nós retemos esses talentos, como é que nós os fazemos ficar connosco. E depois aquilo que tu falas, e muito bem, que é a tal liderança positiva e emocional todos os dias, porque todos nós temos dias menos bons, eu tenho dias menos bons, as pessoas da minha equipa têm dias menos bons, e portanto muitas vezes os desafios são desafios que nós levamos não só para o trabalho, mas levamos para casa, e é preciso, isto depois entraríamos noutra parte de inteligência emocional, como é que nós conhecemos os nossos sentimentos, como é que nós regulamos isto no nosso dia-a-dia, como é que nós gerimos estas emoções. E isto é um papel que nós fazemos aqui todos os dias, porque nós trabalhamos com pessoas muito diferentes, mas que é um desafio constante. E nós trabalhamos em open space, somos 6 mulheres aqui, portanto, onde quando surge um pequeno problema, não é o problema, ouve-se em todo lado, não é? E, portanto, a rede de apoio aqui tem que ser uma rede de apoio muito consistente todos os dias e com uma gestão emocional também muito valiosa. Muito bem, muito obrigada, Carla. E da parte dos desafios vou passar para a parte dos benefícios e vou passar, neste caso, para a Carla Gaspar, para nos falar um pouco e partilhar aqui connosco aquilo que... Carla, o que é que tu percepcionas na prática como sendo os melhores e os maiores benefícios que consegues retirar das tuas pessoas, das pessoas que estão diretamente envolvidas nos projetos da Smart Idiome, através da promoção da felicidade no trabalho, não é? Porque isto de termos empresas felizes é giro, termos de fazer uma série de eventos é giro, mas na prática, o que é que uma empresa como a Smart Idiome consegue recolher de benefício quando se traz este tema à tona? Eu tenho imensa coisa para dizer, vou tentar ser curta e grossa, porque essa pergunta dá para tanta coisa. Olha, em primeiro lugar, eu já fui da opinião de que para ter uma equipa feliz e contente eu tinha que investir naquilo em que nós hoje chamamos que é os perks. Tinha que ter café, tinha que ter água, tinha que ter um espaço, e nós muitas dessas coisas ainda temos,
mas depois a prática e a experiência mostrou-me que isso só não era suficiente e, portanto, as empresas que continuarem a apostar só nessa parte, na minha opinião, também não têm grande sustentabilidade na sua estratégia de felicidade dentro da organização. Aquilo que eu optei por fazer, porque no fundo acho que as coisas simples até são aquelas que acabam por dar mais bons frutos, é aquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal. É calçarmos os sapatos das pessoas. É o que é que eu quero para mim na minha vida pessoal. Eu quero ter uma rede de contactos, uma rede de pessoas, eu quero ter relações com pessoas da minha confiança. Porque se eu tiver uma relação de confiança com alguém, eu estou disposta a fazer tudo, dentro daquilo que são os meus valores e da minha missão e do meu propósito, logicamente. Que aí, lá está. Por isso é que eu digo que esta é uma pergunta muito complicada, porque leva para imenso lado. Tens que alinhar a equipa logo desde o primeiro momento com a questão da missão, dos valores, e a partir daí o caminho começa a ser feito dessa maneira. Mas houve um ponto, e posso dizer que não foi assim há tanto tempo quanto isso, depois de um período mais complicado dentro da minha empresa, a empresa começou a crescer demasiado e nós não soubemos acompanhar esse crescimento e as relações foram-se perdendo. E eu dou por mim, a determinado momento, a olhar para trás e a dizer, espera aí, o que é que se passou aqui? Houve aqui qualquer coisa pelo caminho que se perdeu. E então, aquilo que eu fiz foi, nessa altura, eu defini uma estratégia para mim própria e desde esse momento para a frente nós começámos a fazer uma espécie de ponto de viragem. E sempre fomos uma empresa preocupada com as pessoas. Agora, aquilo que eu posso dizer, e que com certeza não será novidade para ninguém, é que gerir uma equipa de 2 pessoas não é a mesma coisa que gerir uma equipa de 10 ou de 12 ou de 20. E então, aquilo que nós hoje fazemos com consciência, e isto começa cá de cima, e depois vai até ao longo de toda a organização, é apostar nas relações. Há aqui uma frase que com certeza vocês já ouviram muitas vezes, eu pelo menos já, que é aquelas pessoas que vão para as empresas e que dizem, eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para trabalhar. Isto causa-me alguma confusão, porque, lá está, é bom que haja amigos nas empresas. Eu nunca percebi muito bem aquela história das pessoas que estão à frente das organizações, dos patrões, não quererem que os colaboradores se relacionem fora do trabalho, não vão beber copos, não vão jantar. Isso é ótimo, isso é excelente. Carla, peço desculpa interromper-te, mas isso é um bocadinho um modelo do dividir para reinar, não é? Nós ouvimos muito isso no contexto das empresas que não são assim tão felizes quanto isso e que temos muitas pessoas, eu acho que as pessoas dizem isso, eu já tive a possibilidade de trabalhar numa empresa em que eu via muito isso à minha volta. Eu acho que às vezes é uma forma das pessoas encontram de lidar com aquilo que não conseguem mudar, não é? E, portanto, começam a dizer, mas está tudo bem, isto não é bom, mas não faz mal, porque eu também não vim aqui para fazer amigos, os amigos estão lá fora. Claro. O problema é que muitas vezes isto começa na própria liderança, percebes? E é aí que eu acho que nós estamos numa fase até bastante boa. Tu começaste, lá está, o dia de hoje, por falar que efetivamente havia, ou não sei se foi hoje ou se foi no contributo que tu deste de um vídeo que eu entretanto vi a propósito da Semana da Felicidade no Trabalho, que efetivamente havia muitas empresas onde, pronto, há muito aquela visão jornalista de que as empresas em Portugal não sabem bem o que é que andam a fazer e que têm as pessoas amarradas a cordas e que as pessoas não são felizes e etc. E há muito esta visão, e eu não posso falar pelas empresas todas porque não as conheço todas, mas já trabalhei em empresas pequenas, já trabalhei em empresas grandes e se me perguntares a mim, até em relação àquilo que nos trouxe aqui hoje, eu consigo te dizer que eu fui mais feliz em empresas pequenas do que em empresas grandes, porque até as próprias empresas pequenas têm uma estrutura que até promove mais essa felicidade. E a Carla aqui também pode partilhar o exemplo dela, que é, nós numa empresa grande, há um problema qualquer, e coisas tão simples e banais como, sei lá, rebentou-me um tubo em casa e eu preciso de uma tarde para ir abrir a porta ao canalizador. Nas empresas grandes é preciso passar um atestado até que alguém consiga autorizar, e conforme a estas coisas, há outras. Nas empresas pequenas, se houver efetivamente esta aposta nas relações, as pessoas virem-se rodeadas de boas pessoas, elas sabem que têm uma rede de segurança. E esta história do Covid foi mais uma. Eu tenho que falar na questão do Covid porque, além de ser o tópico do dia, é um exemplo claro disto. Eu nunca pensei que nós tivéssemos, aliás, como não conheci ainda visionário nenhum que tivesse antevisto a questão do Covid. E, efetivamente, nós estamos em casa desde março até agora. E eu posso dizer que foi um desafio para mim, como foi para centenas de milhares de empresas, mas eu até nisto vejo que a questão que nós temos feito um ótimo trabalho nestes últimos tempos e que até neste contexto isto ajudou bastante, que é o facto das pessoas, imagine se eu ponho as mãos na cabeça e digo, Deus me livre se eu tivesse uma empresa neste momento onde eu não tivesse confiança nas minhas pessoas. Deus me livre. Eu tinha que assinar um atestado suicida logo ali, porque se nós já temos os desafios que nós temos, e confiando nas pessoas que temos, e fomos nós que escolhemos para trabalhar connosco, a realidade é essa, se nós, neste momento, não tivermos
pessoas competentes, capazes, mas independentemente da questão profissional, que sejam boas pessoas, que queiram estar solidários connosco no momento em que toda a gente tem que remar para o mesmo lado, para que as empresas se aguentem, para o que já passou e para o que aí vem. Deus me livre se eu estivesse numa empresa dessas. É isto. Muito bem, Carla. Tópicos muito interessantes. E vou passar agora aqui a palavra ao Marcelo, porque tudo isto que a Carla esteve aqui a dizer está muito relacionado com o facto de nós nos sentirmos que estamos a trabalhar para uma empresa ou estamos a trabalhar numa empresa, não é? Se eu me levanto todos os dias para ir fazer algo que alguém me paga para eu ir fazer e volto para casa, ou se eu vou lá dar o meu contributo e ajudar a equipa toda e a empresa toda a rumar para o mesmo sentido e a atingir os seus objetivos no coletivo, não é? E, portanto, eu imagino que as Carlas, tendo estes desafios em empresas pequenas, isto escalado à dimensão de uma empresa como a do Marcelo, as coisas tomam aqui outras proporções, até porque esta familiaridade que as Carlas aqui trouxeram das suas empresas é todo um desafio de se construir e desenvolver numa empresa tão grande quanto a IKEA, não é? E por isso, Marcelo, a pergunta que eu lanço para ti é, do ponto de vista dos desafios, quais é que são os principais desafios que vocês, enquanto uma grande empresa, sentem na promoção e no desenvolvimento da felicidade no trabalho, mas também que benefícios é que têm tido, quais é que são os principais benefícios que têm tido de promoverem e estimularem precisamente este bem-estar dos colaboradores? Olha, antes de mais, já falámos aqui de coisas que dava para ficarmos aqui eventualmente muitas horas a conversar, tópicos até bastante interessantes, mas vou tentar focar-me. Na mesma, a minha resposta já está um bocadinho relacionada com aquilo que já foi dito, daquilo que é não só a minha visão, mas daquilo que eu penso que a IKEA também acaba por partilhar em termos de visão, é que portanto, o sentimento de compromisso e de paixão por aquilo que se está a fazer e pela empresa onde se está é logo uma porta de entrada muito importante, e penso que já foi dito também isso aqui, penso que até pela Carla Gaspar, que pessoas que de facto não se enquadram naquilo que é a organização, portanto, por isso simplesmente não são contratadas ou não são recrutadas, por muito boas que sejam. E eu acho que essa é uma premissa muito importante. E na IKEA esse é um grande desafio, manter essa nossa filosofia na mesma, correspondendo aos desafios do negócio do dia-a-dia, não é? Porque temos na mesma que contratar as melhores pessoas para a função, também com o objetivo, obviamente, de não prejudicar aqui o negócio. Portanto, há aqui um grande desafio nesse sentido, e, portanto, de manter esta cultura, que é muito característica da IKEA, e que eu diria que o sentimento é de que as pessoas sentem que, apesar de estarem numa estrutura multinacional de cerca de 2.700 colaboradores em Portugal, há uma proximidade muito grande entre todas as pessoas. Quer dizer, quem está em loja, portanto, está em loja e tem uma parte de escritório de suporte à loja, que é um open space enorme. A sede da IKEA é também um open space enorme, onde estão todas as pessoas da organização, portanto, desde a nossa Country Retail Manager a qualquer outro colaborador, portanto, e esta proximidade faz com que, efetivamente, aquelas questões que a Carla também partilhou, de se tenho um problema em casa e tenho que ir a casa e tenho que à tarde, meter a tarde, ou etc. E, felizmente, isso acaba por acontecer na IKEA, existe essa proximidade. Eu acho que isso depois é a chave para momentos altamente desafiantes como este que estamos aqui a viver, não é? E é bom lembrar que a IKEA é uma das organizações que teve em layoff aqui no passado, e, portanto, passou aqui um momento de grande desafio, mas o sentimento das pessoas é de bora lá, vamos ajudar e vamos levar o negócio para a frente, e isto vai passar e vai melhorar. E, portanto, essa paixão, não é? Mais uma vez, voltando aqui ao início, essa paixão pela marca, pelo negócio, não é? É o que faz com que as pessoas depois acabem por
em momentos de adversidade, porque eu acho que não deve ser um tabu, também como já partilhámos aqui, esta questão de que há dias melhores e outros se calhar menos bons, e acho que aqui o encarar isso com naturalidade, não é? Que é também o trigger e a chave para que as coisas acabem por correr bem. E eu diria que isto acaba por ser fundamental numa estrutura como a IKEA, que é enorme, não é? E que se fosse eventualmente as organizações mais de menor dimensão, e eu já tive numa de menor dimensão, com menos pessoas, apesar de ser multinacional, éramos menos no escritório e havia uma grande proximidade. Numa estrutura desta dimensão, pode por vezes ser difícil criar esta proximidade, mas eu acho que tudo começa nessa parte fundamental que é não só o recrutamento e muito atentos naquilo que queremos para nós e trazer para dentro de casa, muito focados se calhar naquilo que são as chamadas soft skills, não é? Que se calhar hoje em dia são mais valorizadas do que se calhar a componente mais técnica, não é? Penso que a Carla Ferreira até abordou esse mesmo tema no caso para a Fator H, e portanto muito atentos a isso, faz com que depois consigamos ter aqui um núcleo de pessoas que acabem por ter este sentimento de pertença à organização. Ok, ótimo, Marcelo. Eu não posso deixar de perguntar, porque é uma questão que acho que se coloca em muitas empresas, que é, no caso de empresas mais pequenas, é mais fácil, ou pelo menos é mais simples, haver aqui algum controle no que diz respeito à parte do recrutamento, da seleção e da integração de novos elementos na equipa. E, portanto, isto foi algo que ambas as Carlas tiveram a possibilidade de fazer para o contexto das suas empresas. Mas a verdade é que escalando isto numa grande escala e passando isto das pequenas empresas para as grandes empresas, muitas das vezes existem erros de casting, não é? E muitas das vezes acabamos... É verdade, isto acontece a toda a gente, principalmente nas grandes empresas, há uma probabilidade muito maior disto acontecer, até porque o recrutamento acontece numa escala muito, muito maior e, portanto, acontece. E fica difícil, pergunto eu, ou como é que vocês na IKEA conseguem fazer essa triagem de quem são aquelas pessoas que não só têm as hard skills necessárias para o desempenho da função, mas têm também aquela componente das soft skills e as chamadas boas pessoas, como as Carlas disseram, que têm essa vontade de fazer parte, têm a garra de agarrar o negócio, de agarrar a sua atividade e perceber que aquilo que fazem, ainda que não resulte no imediato no produto ou serviço final da empresa, tem um contributo importantíssimo. E, portanto, a minha questão para ti, Marcelo, é como é que na IKEA vocês conseguem lidar com estas questões, porque às vezes estas ovelhas negras, digamos assim, são os destrutores de felicidade dentro das nossas organizações, não é? Parece que estamos todos a querer remar por um lado e aparece sempre lá alguém que consegue fazer de um dia de sol radiante o dia de maior trovoada do ano. Sim. Olha, o recrutamento ele não é, quer dizer, não há uma receita, não é? Se houver, por favor, digam-me que eu vou querer. Também quero. Mas não há uma receita e eu acho que uma das coisas que nos ajuda a perceber muito se de facto a pessoa faz sentido de pertencer à nossa organização e, portanto, se encaixa naquilo que acabam por ser os nossos valores, parte muito de algo que eu defendo, não é por estar na IKEA, mas individualmente já defendia, tem a ver muito com o estilo da abordagem da própria entrevista, porque eu sinto que muitas vezes eu não estou a entrevistar pessoas, eu estou a ter uma conversa com uma pessoa, em que estou a querer conhecê-la, seja por aquilo que ela já fez na vida em termos profissionais, seja por aquilo que ela é enquanto pessoa. Inclusivamente, nós acabamos por ter uma prática que é nós próprios nos apresentarmos, de falarmos um bocadinho de nós, no fundo, a pessoa tem direito de saber quem é que nós somos e o que é que estamos ali a fazer, não é? Já que lhe vamos fazer tantas perguntas, ao menos termos também essa mesma iniciativa. E eu acho que essa parte acaba por ser desbloqueadora também, porque nós acabamos por falar de nós, quer dizer, eu falo de mim, de quem é que eu sou, o que é que eu gosto de fazer, que gosto de ir a festivais de música e a concertos, etc. E entrar nesta parte
que eu não lhe chamaria pessoal, apesar de ser, mas que no fundo é aquilo que é a pessoa, não é? Eu acho que isto acaba por mitigar um bocadinho o risco, porque as pessoas acabam por, acredito eu, ser mais genuínas e falarem daquilo que são, e acaba por ser revelador. E há conversas que temos em que, em feedbacks negativos, às vezes até estamos de acordo que realmente aquela função não faz sentido para a pessoa, porque a pessoa gosta mais de X e de Z, da sua vida pessoal, e a pessoa acaba por concordar. Realmente eu gostava mesmo de pertencer à IKEA, mas aquilo que me estás a dizer faz todo sentido. E, portanto, cria-se depois esta abertura também, e esta proximidade também, numa primeira conversa, para ser ali logo um momento muito sincero e muito franco com as pessoas que vamos conhecendo. Naturalmente, e mais uma vez, há erros de casting. Vou ser sincero, estava-me aqui a tentar lembrar assim, de alguma situação mais negativa, mas não me estou a recordar, apesar de que admito que possa existir, naturalmente, como em todas as organizações. Aquilo que eu sinto é que há de facto um espírito de otimismo elevado, e isso nota-se depois nas nossas reuniões que temos, desse otimismo que é partilhado por todos, e até pode haver, obviamente, um entrave, mas esse entrave é encarado sempre como ok, isto não funciona, mas então o que é que podemos fazer para que funcione? O que é que, ou seja, sempre de uma forma construtiva. Tudo bem, o verde não é a melhor cor, então, mas qual é que é a cor que podemos trazer então para cima da mesa? Eu acho que isto também é muito importante, e até instigar a que as pessoas, elas próprias, tudo bem, então, a tua crítica é extremamente válida, e posso não concordar, mas compreendo. E qual é que seria a solução? O que é que tu achas que podemos fazer para melhorar este ponto? E isso é extremamente importante, e cria uma dinâmica de positivismo que eu penso que depois acaba por ser benéfica, e depois traz tudo aquilo que tenho vindo aqui a falar, que é o espírito de união, de entreajuda, que curiosamente é uma das questões mais feitas em contexto de entrevista, é de facto perceber também como é que a pessoa acaba por trabalhar na equipa e como é que se comporta também em equipa, porque para nós é muito importante este espírito de entreajuda, ainda mais nesta fase extremamente desafiante, e também não posso deixar de falar disto, porque realmente trabalhar de casa e estarmos todos à distância, e portanto se não houvesse uma grande entreajuda e uma grande confiança entre todos, eu diria que no retalho era muito difícil. Era muito difícil. Muito bem, muito obrigada, Marcelo. Já ficamos aqui com imensas informações, e para nós ficávamos aqui à conversa imenso tempo. Exato. Todos vós falaram de coisas que eu estava cheia de vontade de tirar notas e registrar para depois fazer outras perguntas e estarmos aqui muito mais tempo em debate. Mas não tendo a possibilidade disso acontecer neste momento, eu ia lançar uma última pergunta para todos, que tem a ver com algo que acredito que quem nos está a assistir está muito interessado em perceber isto, que é, muito bem, nós já percebemos como é que as coisas são na teoria, já percebemos um bocadinho da vossa experiência prática e da importância e dos desafios que vocês têm na implementação disto, e agora queremos saber formas práticas e concretas que vocês no dia-a-dia fazem, seja através da organização de eventos, seja a nível comportamental, de organização, de gestão interna, para efetivamente proporcionar que as vossas pessoas sejam felizes, seja no trabalho, seja fora dele. E vou começar então aqui pela Carla Ferreira, para partilhar connosco alguns exemplos práticos de coisas que são implementadas e são feitas na prática com este objetivo. Carla. Ok, olha, em primeiro lugar, e falaste muito bem aí na parte comportamental, e pegando nessa parte comportamental, nós temos aqui dois compromissos na equipa que se revelam em duas coisas muito práticas. A primeira é, quando não sabes, pergunta, ouve e decide. E isto é para tudo, é para quem está na liderança e para quem não está na liderança. Se não tem certeza, pergunta, ouve e decide. Portanto, toda a gente é consultada, e quando se tem dúvidas, toda a gente sabe perguntar. A segunda premissa é, não julgues, apoia. E pegando naquilo que eu disse logo no início, não é? Há dias que não correm tão bem, há dias que uma tarefa fica por fazer, portanto, a premissa de não julgues,
Agora apoia, depois vê-se as causas. Depois fazemos tudo para estender o nosso relacionamento, estreitar as relações e isso já tínhamos partilhado uma altura qualquer com a Liliana, nós temos, por exemplo, um grupo do WhatsApp, é um grupo que é 24 horas por dia, não é? E, portanto, se alguém está fora do escritório, partilha a fotografia com o cliente, partilha o que almoça, partilha tudo o que vê e depois isto estende-se para fora do escritório, não é? Partilham-se restaurantes, spas, portanto, partilhamos e de alguma forma, aqui a felicidade sai do trabalho e passa também para a nossa vida pessoal e por aí além. Temos muitos almoços partilhados, nem que seja uma pequena sandes ali na nossa sala de formação, que às vezes na maioria dos casos é isso, mas que são partilhas muito importantes. E depois temos uma varanda também aqui espetacular de reflexão ali, faz estar em cidades pequenas, não é? Portanto, tem ali uma imagem espetacular para o Rio Belis e passamos lá às vezes quando estamos estressadas, lá vai a equipa toda, vamos lá fora à varanda, pronto. É uma estratégia. Atividades mais, aquelas atividades, então o que é que vocês fazem? Fazem team buildings, fazem essas coisas, Sim, fazemos. Não temos um plano assim estruturado, não é? As coisas acabam por surgir assim, de repente lembramos, não é? Como a semana passada que alguém assim do nada aqui no Open Space disse, então e que tal se fôssemos todas saltar de paraquedas? Não é? E houve 3 que ficaram, saltar de paraquedas. E outras 3 disseram, nós ficamos cá em baixo com as minis, pronto. Não é? Pronto, não vamos cortar, ou seja, não vamos cortar o barato, mas e depois a outra parte que é partilhamos em conjunto também o sucesso, e isso é muito importante, não é? Nós temos aqui uma campainha que cada vez que há uma adjudicação, seja pequenina ou grande, toca e todas nós fazemos uma festa, não é? Partilhamos entre nós, se há um cliente que nos elogia o trabalho, é um elogio que não é para nós, é um elogio que é para toda a equipa, porque toda a equipa foi responsável. Se cada uma faz algo importante, acaba um curso, faz algo que é importante para o seu desenvolvimento, quer seja pessoal, profissional, partilhamos e depois é um facto que elogiamos, reconhecemos e eu acho que isso a equipa toda, seja da minha parte, seja da parte de qualquer uma, o elogio, o reconhecimento está sempre presente em tudo aquilo que fazemos, não é? Porque, só para terminar e não me alongar muito, eu acredito que as pessoas muitas vezes não fazem só aquilo que sabem, fazem também aquilo que sentem. E, portanto, isto é muito importante, nós percebermos que as coisas foram feitas com aquilo que sentiam. Pronto. Muito bem, muitíssimo obrigada, Carla. Eu acho que já ficaram aqui muitas ideias para outras pessoas de outras empresas que queiram ter algumas ideias para concretizar no contexto do seu dia-a-dia, fazer, porque efetivamente aquilo que faz diferença é a experiência emocional que nós vamos alimentando e promovendo uns nos outros no dia-a-dia da realização das nossas tarefas de trabalho, porque efetivamente nós vamos trabalhar, temos objetivos de trabalho, é uma coisa séria, mas não tem que ser uma coisa aborrecida, que é completamente diferente. Por isso, muito obrigada pelas tuas partilhas. E vou passar agora aqui a palavra à Carla Gaspar, porque eu sei que ela também tem desenvolvido uma série destas, até mais que era a nível comportamental, do que propriamente investir grandes budgets no desenvolvimento de ações que são coisas mais pontuais e que acabam por ter um impacto a muito mais curto e médio prazo do que propriamente aquele efeito duradouro que faz com que as pessoas se sintam unidas e ligadas em torno do mesmo objetivo. Carla. Então eu vou falar de 3 coisas, que é para não me alongar muito. E vou falar da primeira, que é uma paixão minha e da Carla Ferreira também, que é a questão do coaching. A partir do momento em que eu trouxe o coaching para dentro da minha equipa, eu senti que abriu-se ali um mundo novo. Porque efetivamente, através das dinâmicas que nós aprendemos, uma das coisas que eu introduzi na empresa foi a possibilidade das pessoas fazerem sessões de coaching quando efetivamente faz sentido para elas, não é à terça, não é à sexta, não é daqui a 3 meses, é quando efetivamente fizer sentido. E quando lancei este desafio, houve naturalmente pessoas que acharam uau, espetacular, e houve pessoas que efetivamente não acharam grande piada. E isto leva-me ao segundo ponto, e eu estou sempre a falar da área comportamental, como tu, Liliana, previste muito bem, que é saber respeitar as diferenças. E isto acho que é de uma importância tremenda, que é, eu tenho uma equipa com 13 colaboradores e todos eles são diferentes. E aqui isto leva-me àquela questão inicial de, lá está, aquele estereótipo de que as pessoas felizes estão todas sorridentes e contentes. Eu, na minha empresa, tenho pessoas
que são aquilo que nós chamamos os bichos do mato, que são pessoas que querem estar no seu cantinho e bem, e está tudo bem, e não há problema nenhum. Há pessoas que quando queremos fazer uma dinâmica qualquer, são as primeiras a querer aparecer na foto, há pessoas que não querem aparecer na foto. E o desafio aqui é saber entender isto, e isto foi um desafio para mim também. Porque eu, a determinado ponto, tinha uma determinada expectativa, porque é que a pessoa não reage ou não responde a este estímulo, até que cheguei a uma conclusão muito inteligente, que foi: as pessoas são diferentes. E aquilo que é válido para ti, para mim pode não ser válido. Então, este é o segundo ponto. É nós entendermos que as pessoas têm comportamentos diferentes daquilo que muitas vezes nós esperamos, porque é a maneira de ser delas, não é a nossa. E nós sabermos respeitar isso no dia-a-dia. E depois, o último ponto, que depois todas estas coisas vão cruzar com aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, que é a questão da empatia. E eu digo com muita humildade que eu acho que nós somos muito bons a praticar a empatia dentro da minha empresa, que é, nós efetivamente temos a preocupação de dar o exemplo, não só para fora, mas começando internamente. Se eu tenho um trabalho que se prolonga para depois da hora, toda a gente sabe que eu sou a primeira a dizer vamos ficar e vou fazer, e fico até às 500 a fazer, mas eles próprios são tal e qual. Se eu tenho uma team leader que tem alguém na sua equipa que não está a conseguir dar conta com o recado num determinado projeto, num determinado desafio, ela é a primeira pessoa a dizer eu vou-te ajudar, o que é que tu precisas? Nunca como mudantes, por isso é que eu falei na questão da empatia, nós estamos em trabalho remoto e nunca perguntámos tanta vez às pessoas como é que está tudo bem, precisas de ajuda. E então eu acho que, naturalmente, e também correndo o risco de me repetir um bocado, é apostar efetivamente nas pessoas, nas relações das pessoas. É tão simples quanto isto. O que é que nós queremos para nós na nossa vida pessoal? Que tipo de pessoas é que queremos ter connosco? E que tipo de comportamentos é que nós valorizamos quando os temos? Se nós efetivamente fizermos aos outros aquilo que gostávamos que os outros nos fizessem a nós, inclusive dentro das empresas, não há aqui receita melhor, na minha opinião, para o sucesso que é esta. E é isto que nós fazemos numa base diária, é efetivamente quando um determinado colaborador chega, e depois vê-se nas coisas mais práticas, nas coisas mais simples, quando um determinado colaborador chega a uma altura da vida em que, ok, eu afinal quero ir mudar para Coimbra e o meu contrato de trabalho prevê que tenhas que trabalhar em Leiria, nós damos a possibilidade dele efetivamente ir para teletrabalho. Por exemplo, muito antes de haver a questão do Covid. Ou, por exemplo, quando, sei lá, há um familiar qualquer que infelizmente falece, não é? E nós damos a possibilidade de vais para casa dar apoio à tua mãe ou ao teu pai até ele precisar. E quando estiveres tu bem e sentires que ele está em segurança, então sim, voltas e vens trabalhar connosco. E até lá ficas a trabalhar na remoto. Portanto, eu acho que mais do que tudo o resto é basicamente nós mostrarmos às pessoas que isto é uma verdadeira equipa naquilo que é o verdadeiro significado de uma equipa. Eu estou aqui para ti, assim como eu espero que tu estejas aí para mim também. E é basicamente isto. Muito obrigada pela partilha, é isso mesmo. A ideia de que as empresas são nossas rivais, digamos assim, de um lado está a empresa, do lado está o colaborador, e a empresa é concorrente do colaborador, já não faz qualquer tipo de sentido. Se é que algum dia fez, se calhar para a altura da Revolução Industrial, as coisas podem ter feito sentido nesta perspectiva, mas hoje em dia, com a evolução que nós temos tido enquanto pessoas, enquanto humanos, porque somos pessoas cada vez mais conscientes daquilo que é o nosso potencial, daquilo que para nós nos faz bem ou nos faz mal, estas coisas deixam de fazer sentido, não é? Eu costumo dar muito este exemplo: empresas e colaboradores não jogam em meio campos opostos no mesmo jogo, jogam precisamente do mesmo lado, e portanto o objetivo é marcar gol exatamente na mesma baliza e não em balizas adversas. Por isso, muito obrigada por esta partilha. Marcelo, imagino que todos estes desafios que elas resolvem, porque têm pessoas próximas e são todos amigos e facilmente chegam a toda a gente, e aquilo que podia ser um enorme problema facilmente se resolve porque estão todas ali no mesmo metro quadrado, e falam-se das coisas e ok, tenho um pai que agora está doente ou um filho que precisa da minha assistência e vai trabalhar remotamente. Isto não é possível por ser uma grande empresa como a IKEA, mas também não é possível pelo tipo de empresa que há, porque as lojas têm que abrir, as pessoas têm que lá estar a fazer o seu trabalho e, portanto, não se pode, um operador de caixa não pode estar em teletrabalho, ainda que precise muito de ajudar o seu familiar. Como é que na IKEA fazem a gestão de todas estas questões? Olha, eu acho que acima de tudo, com uma coisa que é muito difícil, que se chama bom senso, que eu acho que tem que imperar, seja numa grande estrutura ou numa estrutura mais pequena,
E apesar de, como disseste, Ivana Liliana, por vezes pode ser mais difícil ou mais desafiante, mas nós temos que ter o bom senso para, se uma situação dessas acontecer, estarmos de facto disponíveis para que a pessoa tenha que se ausentar. E posso dizer-te que já aconteceu, que eu soube de 2 casos que já aconteceu. Uma pessoa duas pessoas distintas, estavam em 2 dias que não eram, lá está, naqueles dias menos bons, não é? E que, ok, tudo bem, estás com este problema, olha, vai resolver, amanhã é outro dia, nós aqui aguentamos. Que volta um bocadinho àquilo que eu falei aqui no início, que é o espírito de equipa. Pois a equipa acho que acaba por se unir, não é? Que vê um elemento em dificuldade e que não está a passar o melhor momento e acaba por se unir para quase que aquela ausência daquela pessoa quase que não se note, não é? Naquilo que tem que ser feito e que tem que continuar a acontecer e tem que aparecer feito. Eu acho que acaba por ser muito isso. Isto respondendo diretamente, Liliana, aqui à questão que foi colocada. Depois, para tentar responder um bocadinho à pergunta inicial que foi feita a nós os 3, apesar de a Carla Gaspar e a Carla Ferreira terem deixado muito pouco espaço de manobra para que eu possa acrescentar aqui algumas coisas, mas correndo o risco de me repetir aqui em algumas iniciativas, eu acho que hoje em dia os recursos humanos e as pessoas que estão à frente dos recursos humanos, e não só, porque há estruturas que não têm recursos humanos, eu acho que não passa por ideias estratosféricas e incrivelmente estratégicas de como é que agora vamos melhorar o ambiente organizacional da nossa empresa. Não. Às vezes são pequenas coisas, como ter uma reunião de equipa por semana, ou ter um grupo no Teams, que é por acaso a plataforma que nós utilizamos, ou como foi dito aqui pela Carla Ferreira, no WhatsApp, onde se partilham coisas, inclusivamente da vida pessoal, que se vai jantar fora, etc. Ou chega à sexta-feira e, malta, esta semana foi muito complicada, mas vocês estiveram muito bem, olhem, vamos ali todos beber um copo e para falar um bocadinho. Portanto, pequenas coisas e pequenas iniciativas e pequenas atitudes são muitas vezes aquelas que acabam por ter mais impacto e são essas que causam um sentimento de pertença. E eu sinto que isso acaba por acontecer, e tudo isto que eu partilhei aqui são coisas que acontecem na IKEA, que acontecem na equipa à qual eu pertenço. Temos um grupo, na verdade eu tenho 3 grupos de WhatsApp diferentes na IKEA, onde nós acabamos por partilhar aqui experiências, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, e isso é muito interessante porque cria essa tal proximidade. Mas fora da IKEA, eu acabo por ajudar, obviamente, a IKEA nesta matéria, mas acabei por ter iniciativa porque comecei a falar com algumas pessoas, alguns amigos de rede de contactos, etc., e comecei a perceber que alguns deles estavam em empresas, startups, que muitas vezes não sabiam muito bem como é que haviam de gerir esta questão, não só da felicidade, mas temas como que hoje estão muito em voga, como o onboarding ou o employer branding, etc. E eu acabei por, de uma forma proativa, contactar algumas dessas startups para perceber o que é que eles estão a fazer e se precisam de ajuda. No final do meu dia de trabalho, eu costumo dizer que é o meu trabalho de voluntariado, no fundo disponibilizar-me para ajudar essas empresas. E numa dessas conversas com um dos fundadores de uma startup que está cá em Portugal, pequenas coisas como ter um grupo numa aplicação que aleatoriamente seleciona uma pessoa que naquela semana vai beber café com o fundador, ou pequenas coisas como a pessoa vai, portanto, hoje é dia 22 e a pessoa só vai entrar na empresa, imaginemos, no dia 22 de dezembro, portanto daqui a eventualmente, não, mentira, 22 de novembro, peço desculpa, daqui a 2 meses, porque não haver um follow-up ao fim do mês de como é que as coisas estão, como é que está, antes de entrar na organização, ou seja, tudo isto são pequenas coisas que não são megalómanas, não é? E que acima de tudo o investimento que requer é tempo. E isto são pequenas ideias que acabam por trazer a felicidade, obviamente uma opinião muito pessoal, para as empresas e este sentimento de pertença para as organizações.
Muito obrigada. Era preciso, eu acho que era exatamente isso que nós precisávamos todos de ouvir, porque há muita ideia de que a felicidade no trabalho ou felicidade na vida resulta do investimento financeiro e que só empresas com uma grande capacidade de investimento financeiro é que consegue levar para o contexto das suas organizações estes conceitos que nós aqui tivemos a falar, felicidade no trabalho, cultura de organizacional, salário emocional e o employer branding, uma série de coisas que parece que está bem, são nomes pomposos e são giros e a nossa atenção, mas isto muitas das vezes pode custar zero e é isso. É essa perspectiva que as pessoas ainda não perceberam, porque o comportamento é nosso. Nós podemos decidir a forma como nós queremos reagir às coisas. Obviamente, precisamos de autoconhecimento, precisamos de inteligência emocional e precisamos de também reconhecer o humano que há em nós, aceitar, conhecer e respeitar o humano que há no outro. Mas isto é possível de fazer com 0 euros e, portanto, acho que estamos mesmo aqui numa fase de perceber que, independentemente de termos pequenas, médias ou grandes empresas, a questão da felicidade é algo muito mais comportamental, muito mais de atitude e de relações do que propriamente de injeção de capital financeiro. E eu ficava aqui muito mais tempo à conversa, mas não podemos, estamos mesmo em cima da hora e por isso eu vou passar a palavra à Marina, porque eu sei que temos estado ali a receber imensos comentários e com certeza temos algumas perguntas, por isso peço-vos por favor mais 5 minutinhos para podermos responder aqui a algumas questões que as pessoas que estão a assistir tenham, está bem? Exato. Obrigada. Olha, vou ser muito breve, então, aqui. Eu queria só comentar que a equipa da Smart Idioma e da Fator H estão por aqui. Inclusive, Carla Ferreira, eu acho que esse salto de paraquedas, vai acontecer. É mesmo. Mas eu vou ser muito breve, então, na pergunta que foi feita pela Marta Matos, e que eu achei muito interessante. Já fez a pergunta para todos, mas então, Marcelo, de repente você, como ficou por último, vou deixar direcionar para você primeiro. E ela pergunta: é importante formalizar a política de felicidade da empresa ou não é essencial e pode ser algo orgânico? O que você acha? Olha, tenho alguma dificuldade em responder, porque eu acho que isso acaba por ser algo que não é uma política, não é? São várias práticas e acho que tudo aquilo que foi falado hoje pode ser um resumo daquilo que pode ser a felicidade no trabalho, não é? Ou seja, começa em questões que falámos aqui, como recrutamento e recrutar a pessoa certa, e a pessoa certa não é por ser o melhor, é porque encaixa melhor naquela organização e aquela organização também é o melhor para aquela pessoa. Isto é muito importante. Outras ideias, como falámos aqui, como os grupos do WhatsApp, como a proximidade, ou seja, a descentralização da tomada de decisão, quer dizer, uma série de fatores que acabam por fazer com que a felicidade exista, não é? Ou seja, acaba por não ser uma política, tudo junto é que acaba por fazer com que seja quase uma política ser feliz na empresa, diria eu. Eu imagino pela sua resposta que seja muito mais, dá para ser orgânica, contanto que a cultura da empresa seja voltada para isso, de certa forma, né? Sim. E a opinião das Carla Gaspar, Carla Ferreira, o que vocês acham na empresa de vocês? Vocês acham que é importante também ter uma política ou dá para ser algo mais orgânico? No meu caso em específico, eu preocupo mais em viver do que em dizer que faço. Ou seja, o que eu quero dizer é, não tenho problema absolutamente nenhum com o facto de se fazer uma política, até concordo com isso, mas não acho que isso seja uma coisa essencial. Acho que, basicamente, faz sentido para algumas organizações, assim como para outras não farão. E há aqui uma questão interessante também, que é a questão da flexibilidade, não é? Sobretudo a partir do momento em que nós estamos no contexto em que estamos, ou seja, cada vez estamos a perceber mais, porque estamos num contexto de mudança e vamos continuar a estar aí, e as coisas ainda vão acelerar mais do que até agora, ou seja, e a tendência é essa, portanto, as coisas vão mudar a um ritmo tão rápido que
isto verdadeiramente tem que ser uma forma de estar. Eu acho que é isto. Tem que ser algo que nós respiramos e que nós transpiramos e que as pessoas percebem. Agora é óbvio que se houver um documento que defina que efetivamente a pessoa pode à sexta-feira sair às 5 da tarde, quando efetivamente o trabalho está organizado para tal, nós na Smart temos efetivamente isso por escrito, porque o fundo é, quando nós não temos nada a esconder, quando aquilo que nós fazemos consolida aquilo que está escrito no papel, não há problema absolutamente nenhum. Acho que para algumas organizações poderá fazer sentido, não acredito que seja um fator sine qua non para se viver a felicidade dentro da organização. Entendi. Olha, Marina, eu também concordo com o que a Carla disse. É verdade, nós aqui também não temos escrito, porque não é preciso estar escrito, é preciso estar na cabeça das pessoas que estão aqui. E, portanto, é isso que nós fazemos logo no início, no acolhimento, e quando temos pessoas novas, é integrar estes princípios fundamentais, não é? Quando eu digo a uma estagiária, que ainda a semana passada disse, olha, o primeiro dia acertei tudo e disse-lhe assim, e no primeiro dia é bolo. E ela disse-me assim, é para trazer bolo? E eu disse, estás, portanto, ela já começa a interiorizar que é para trazer bolo, e o bolo que vem para aqui é para partilhar com todos. E esta partilha no bolo é uma partilha que se estende em tudo. Portanto, não temos escrito, acredito que em algumas organizações é importante estar escrito, mas, acima de tudo, que esteja na cabeça das pessoas, que as pessoas entendam e ajam dessa forma. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que foi respondido, Marta. Se tiver alguma outra questão, você nos avisa por aqui. Bom, eu acho que não temos mais perguntas aqui. Na verdade, temos muitos comentários, temos algumas perguntas aqui, mas infelizmente eu acho que a gente acabou com o nosso tempo, né? Já ficamos os 5 minutinhos para esta resposta e para dar aqui também a palavra às pessoas que nos estão a ouvir, e acho que foi uma partilha super enriquecedora, porque tivemos aqui a experiência, a partilha prática de que pequenas, grandes e médias empresas, todos podem realmente ser felizes no contexto destas organizações, independentemente da sua dimensão, e inclusive exploramos aqui formas bem práticas para que quem o deseje possa começar então a levar estas práticas mais do que políticas para o seu dia-a-dia e começar a fazer a diferença, porque como nós começamos este Happy Meetup hoje foi precisamente a dizer que a felicidade acontece quando isso é uma escolha individual nossa. Então é preciso nunca esquecer essa questão. Por mais que as empresas possam ter estas iniciativas, nós estamos sempre a falar de pessoas e do comportamento das pessoas dentro da organização, independentemente do cargo ou da posição hierárquica que eles têm dentro da organização. E isso é que é realmente importante. Por isso, muito obrigada à Carla Gaspar, à Carla Ferreira e ao Marcelo Conte, que hoje estiveram aqui a partilhar connosco aquilo que são as suas experiências e as suas práticas do que é ser não só um humano mais feliz, mas acima de tudo um humano melhor, que é isso que nos interessa. Então, muito obrigada a todos vocês e também a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar e que nos foram aqui deixando as suas mensagens, as suas partilhas e as suas questões. Voltamos amanhã, precisamente à mesma hora, 17h30, com novos convidados para explorar aqui uma nova temática, desta vez sobre as empresas públicas e as empresas privadas e perceber o que é que há aqui de diferente ou de semelhante neste tipo de empresas. Por isso, até amanhã a todos e sejam felizes no trabalho e fora dele. Obrigada. Obrigado.